Meu nome é João Estevão e nesta aula vou apresentar a resolução gráfica de um problema de programação linear. Este problema foi adaptado do artigo Linear Programming for Revenue Management in the Auto Industry. E consiste no seguinte. Uma pastelaria produz fornadas de dois tipos de donuts simples e donuts de chocolate. Nessa tarefa trabalham dois empregados, o António e o Bernardo. Por um lado, atendendo aos pedidos diários, é necessário produzir, no mínimo, uma fornada de donuts simples por dia. Por outro lado, atendendo às capacidades do forno, somente é possível produzir até 4 fornadas de donuts de chocolate por dia. O António trabalha 8 horas por dia e gasta 1 hora por fornada de donuts simples e 2 horas por fornada de donuts de chocolate. O Bernardo trabalha 7 horas por dia e gasta 2 horas por fornada de donuts simples e 1 hora por fornada de donuts de chocolate. O custo de produção de uma fornada de donuts simples é de 30 euros, enquanto que o custo de produção de uma fornada de donuts de chocolate é de 45 euros. Os preços de venda são, respectivamente, 35 euros por fornada de donuts simples e 55 euros por fornada de donuts de chocolate. O que se pretende saber é quantas fornadas de donuts de cada tipo devemos produzir por dia, de modo a maximizar o lucro. Este é um exemplo de um problema de programação linear. A primeira etapa para a sua resolução é a identificação das variáveis de decisão. Neste caso, teremos a variável x1, que corresponde ao número de fornadas de donuts simples, e a variável x2, que corresponde ao número de fornadas de donuts de chocolate. Depois de identificadas as variáveis de decisão, temos de descrever as restrições do problema, que são constituídas por um conjunto de inequações. Comecemos pelas restrições relacionadas com o tempo disponível. Ora, o António gasta 1 hora na produção de uma fornada de donuts simples, mais 2 horas na produção de uma fornada de donuts de chocolate. E não trabalha mais do que 8 horas num dia. Ou seja, temos uma desigualdade que corresponde a 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 menor ou igual a 8. Quanto ao Bernardo, ele gasta 2 horas por fornada de donuts simples mais 1 hora por fornada de donuts de chocolate. E não trabalha mais do que 7 horas num dia. Ou seja, a inequação que traduz esta restrição é 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 7. Em seguida, temos as restrições associadas às necessidades e capacidades de produção. Sabemos que temos que produzir, pelo menos, uma fornada de donuts simples. Logo, x1 é maior ou igual que 1. Também sabemos que só temos capacidade para produzir, no máximo, 4 fornadas de donuts de chocolate. Logo, x2 é menor ou igual a 4. Por outro lado, as variáveis x1 e x2 terão de ser maiores ou iguais a 0, pois não vamos pedir emprestadas nenhumas fornadas de donuts. Resumindo, temos o seguinte conjunto de inequações a que a solução do problema deve satisfazer. Essa solução deve garantir a maximização do lucro, que corresponde à função objetivo do problema. O lucro será igual à diferença entre o valor da venda e o custo de produção. No caso dos donuts simples, isso corresponde a 35 menos 30, que é igual a 5 euros. E no caso dos donuts de chocolate, isso corresponde a 55 menos 45, igual a 10 euros. A função objetivo do problema corresponde, então, à maximização de uma função z, que é igual a 5x1 mais 10x2. Assim, já estamos em condições de escrever o problema de programação linear. Temos um problema de maximização de uma função z, que é igual a 5x1 mais 10x2, e que é sujeito a um conjunto de restrições aqui apresentadas. Para além destas restrições,
a solução tende a apresentar números inteiros, pois não se pretende produzir somente uma parte de uma fornada. Uma solução para o problema é classificado como sendo admissível se verifica todas estas restrições e como não admissível, caso contrário. A solução que maximiza o lucro é classificada como sendo a solução ótima. Antes de passarmos à resolução gráfica, é necessário rever alguns conceitos de geometria analítica, começando pela equação de uma reta contida num plano AX mais BY igual a C, em que A, B e C são constantes. Para desenharmos uma reta, necessitamos de dois pontos. Normalmente é mais fácil escolher pontos localizados no eixo das abscissas, o eixo do X, ou no eixo das ordenadas, o eixo do Y. Se fizermos x igual a 0, então da equação anterior tiramos que y será igual a c a dividir por b. E podemos marcar esse ponto, neste caso no eixo dos y, porque x é igual a 0. Se fizermos y igual a 0, então da equação da reta tiramos que x será igual a c a dividir por a. E marcamos o outro ponto, o que nos permite traçar a reta. Também é importante fazermos uma breve revisão sobre domínios planos. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Num semiplano teremos todos os pontos tais que AX mais BY é menor que C. No outro semiplano teremos todos os pontos tais que AX mais BY é maior que C. Quando AX mais BY é igual a C, teremos os pontos que estão localizados na reta. Comecemos por traçar as retas que irão delimitar os semiplanos que correspondem a cada uma das restrições do problema. Para facilitar, vamos dizer que x é igual a x1 e y é igual a x2. Na primeira restrição, se considerarmos x igual a 0, temos 2y igual a 8, logo y igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. O primeiro ponto da reta. Se considerarmos y igual a 0, temos então x igual a 8, logo o segundo ponto permite desenhar a reta. Na restrição seguinte, se considerarmos x igual a 0, temos y igual a 7. Se considerarmos y igual a 0, temos x igual a 7 sobre 2, que é 3,5. Com os dois pontos podemos traçar a nova reta. Na restrição seguinte temos x igual a 1, o que é uma reta fácil de traçar, será vertical. E temos y igual a 4, que será uma reta horizontal, a passar pelo ponto 0, 4. Agora consideremos os semiplanos delimitados pelas inequações. Começando pela primeira restrição, se nós passarmos o 2y para a direita, temos x menor ou igual a 8 menos 2y. Logo, temos então os pontos que ficam à esquerda da reta. Por outro lado, se passarmos o x para a direita, então temos y menor ou igual a 1 sobre 2, abrir parênteses, 8 menos x. Portanto, como o y é menor ou igual, são todos os pontos que estão abaixo da reta. Assim, temos uma zona que será à esquerda e para baixo da reta. E podemos adotar o mesmo procedimento para as restrições seguintes. Neste caso é mais simples, porque x maior ou igual que 1, logo são todos os pontos à direita da reta. X menor ou igual a 4 também é fácil, porque são todos os pontos abaixo da reta. Estas inequações limitam uma região de pontos
que correspondem às soluções admissíveis para o problema. Portanto, será a região admissível. A solução ótima do problema será um ponto da região admissível onde a função objetiva apresenta o maior valor e corresponde a um ponto tangente a essa região admissível, que constitui um polígono convexo. Se considerarmos o ponto de interseção de duas retas, 1, 0, então a função objetivo nesse ponto será igual a 5 vezes 1 mais 10 vezes 0, que é igual a 5. Isso corresponde à reta 5x mais 10y igual a 5. Nessa reta, quando x igual a 0, y será igual a 5 sobre 10, que é igual a 0,5, o que permite traçar a reta da função objetivo que passa pelo ponto 1, 0. Como é um problema de maximização, teremos de deslocar a reta para a direita e para cima para otimizar a função. Se deslocarmos a função objetivo para o ponto seguinte, que corresponde à interseção de duas restrições, a função objetiva aumenta o seu valor. Neste caso, passa para 17,5. Se voltarmos a deslocar a função objetivo, ela fica coincidente com uma das restrições. Como a função objetivo agora já é tangente à região admissível, então ela já não poderá aumentar o seu valor. Como temos vários pontos tangentes, então temos várias soluções ótimas para o problema, que se designam por soluções ótimas alternativas e que teremos que quantificar. Para determinarmos os valores das soluções ótimas alternativas, temos de determinar as coordenadas dos pontos de interseção das retas correspondentes às restrições. Para isso, temos de resolver sistemas de equações lineares. Comecemos pelo ponto de interseção entre as retas x igual a 1 e x mais 2y igual a 8, cuja resolução é muito fácil, pois já é conhecido o valor de x, que é igual a 1. Basta, portanto, determinar o valor de y. Substituindo x por 1 na equação x mais 2y igual a 8, vamos obter y igual a 8 menos 1 sobre 2, que é igual a 3,5, o que vai corresponder a um valor da função objetivo, que será 5 vezes 1 mais 10 vezes 3,5, que é igual a 40. Contudo, muito embora esta solução seja ótima, ela não pode constituir uma solução do problema, pois o valor de y é fracionário e só podemos ter valores inteiros. Determinamos então a outra solução ótima alternativa, para verificarmos se é uma solução inteira. Resolvendo o sistema de equações lineares por substituição, da segunda equação podemos concluir que y igual a 7 menos 2x. E assim, vamos substituir o y da primeira equação por 7 menos 2x, o que permite determinar o valor de x na primeira equação, que é igual a 2. Substituindo o x por 2 na segunda equação, iremos obter y igual a 3. O valor da função objetivo é igual ao da solução anterior e corresponde a 40 euros. Como esta solução é inteira, estamos na presença da solução ótima do problema. Em problemas de programação linear, é comum designar-se por solução básica toda a solução que corresponde à interseção das retas de duas restrições. Serão soluções básicas não admissíveis as soluções básicas que não pertencem à região admissível, ou seja, que não verificam todas as restrições do problema. Neste caso, temos 7 soluções básicas não admissíveis. E neste problema temos duas soluções básicas admissíveis inteiras, mas só uma é que não é ótima. Por outro lado, temos duas soluções básicas admissíveis que não são inteiras e também só uma é que não é ótima. Existe uma solução básica admissível que não é inteira e é ótima. E temos 8 soluções admissíveis inteiras que não são básicas. Mas só existe uma solução básica admissível inteira que é ótima e que corresponde a 2 fornadas de donuts simples e 3 fornadas de donuts de chocolate por dia, que originam um lucro de 40 euros.
Espero que tenham compreendido a resolução gráfica do problema de programação linear.